Shalom, graça e paz do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 18 do livro de 1 Samuel. A gente vai já começar essa leitura, mas antes eu quero te convidar para a gente dar bom dia para o Espírito Santo e a gente orar e convidar ele, que tal? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, lindo, maravilhoso, gracioso, santo és tu, Senhor. Nós te amamos, queremos te honrar, bendizer o teu nome, declarar que tu és o Deus de nossas vidas, que nós não queremos nenhum outro, que tu és o suficiente para as nossas vidas. Vem, Senhor, entra em nossas vidas, faz morada, ministra o nosso coração, enche-nos, Senhor, com a tua palavra, nos enche de sabedoria, fortalece a nossa fé, ministra nosso coração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente vai começar aqui então o capítulo 18. E a gente está vendo aqui na inveja de Saul. A gente viu que Saul, ele derrotou aqui Golias, né? E disse, não é pela minha mão, mas pela mão do Senhor. Você vem contra mim, contra a lança, mas eu vou em nome do Senhor que me dá a vitória. E eu e você precisamos saber que o Senhor nos dá a vitória. Mas começa a surgir aqui, né? A inveja de Saul. Bom, vamos começar o capítulo 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Bom, aqui a gente vê um exemplo de amizade que a Bíblia nos mostra, né? A amizade de Jonatas e Davi era verdadeira. E Jonatas provou ali dando suas próprias armas de guerra. Nesse ponto aqui, Jonatas já era um guerreiro, já era um grande guerreiro. Lembra que ele fez lá atrás, né? Mas não era um guerreiro a ponto de enfrentar o gigante Golias. Então, assim, ele tinha muita admiração por Davi e também via como Davi tratava seu pai, como Davi tratava ali o rei, né, e todas as coisas ali do reinado, como Davi era temente ao Senhor. Então, Jonatas, ele se tornou o melhor amigo de Davi, Davi se tornou o melhor amigo de Jonatas, e isso a gente vai ver lá na frente. Inclusive, Davi honra depois, né, a vida de Jonatas, e é uma amizade bonita, mesmo verdadeira. A gente não tem o que contestar. Eu já ouvi histórias sobre eles terríveis e não é real. Então é uma história de realmente de a gente tomar como exemplo, uma história de amizade verdadeira que a Bíblia nos mostra. Versículo 5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. E quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, que era o Golias, né? As mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Eita, que aqui surge a inveja, né? Como é que o rei Saul ouve uma coisa dessa? Davi, ele tinha um posto grande já. Saul colocou ele como um guerreiro já ali, né? Mas aqui, o que as mulheres faziam era sobre a fama, né? Que Davi estava tendo, né? Que Saul realmente era um guerreiro, era bom e matou milhares. Mas Davi estava dizendo que Davi era superior, muito melhor, né? E como é que o rei vai deixar alguém ser superior a ele? Então Saul não gostou nada disso e aqui começou toda a maluquice de perseguir Davi. A gente vê que ele teve algumas tentativas de matar Davi, matar o futuro rei, né? Ele sabia o que poderia acontecer. E ali ele tentou realmente boicotar a vontade de Deus. Então vamos aqui, versículo 8. Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Lembra que ele admirava Davi, que ele achava Davi corajoso, que era muito bom, que tocava a harpa, que o espírito mal saía, né, de Saul quando ele tocava a harpa. Ele viu a coragem de Davi enfrentando o gigante Golias, ele colocou Davi ali como um guerreiro, já fazia parte do seu exército. Mas quando ele percebeu isso aqui, aí não deu para ele não. Aí ele começou a olhar para Davi com inveja, porque a fama de Davi estava crescendo e ele não estava gostando nada disso. E aqui começa, né, a mente de Saul começar a fazer maluquice para pegar Davi várias vezes. Versículo 10. No
dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe. Vamos ver o que está dizendo aqui, né? É um espírito arruinador. Ou ele profetizou também. Ok, vamos ver. Ele entrou em transe, cadê? Em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e toda Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. E Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? O que é a minha família ou meu clã de meu pai em Israel para que eu me torne genro do rei? E por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. E quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. E quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. E por isso, antes de terminar o prazo estimado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-o ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e com sua filha Mical, e que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto de sua vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. Então a gente vê aqui, né, nesse capítulo 18, a inveja do rei Saul com Davi, e não era à toa, Davi era incrível, né? O Senhor estava com ele. Eu quero dizer uma coisa: o Senhor é com você, você tem habilidades, desenvolva seus talentos, seus dons, porque Deus é contigo, e sim, Ele vai te tornar famosa. Você vai ser grande, vai ter gente com inveja de você sim, mas lembre-se que maior o que está em você do que aquele que está no mundo, amém? Você pode repetir isso? Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluias!